Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aula aqui no canal. Na aula de hoje eu trago para vocês esse trilho de mesa. Logo no início da aula tem todas as explicações para você fazer sua peça maior ou menor se você desejar. As explicações estão detalhadas, carreira a carreira. A minha peça ficou medindo 1,5 m de comprimento e 56 centímetros de largura. Pode ter alterações essa medida, gente, dependendo do material que você vai utilizar e a tensão do seu ponto também. Aqui na minha peça eu usei o fio Apollo da Círculo, fio 6, essa cor é a cor 20. Esse novelo contém 600 gramas e para essa peça nós vamos usar em média 800 gramas, tá? Intercalei aqui nas minhas florzinhas, usando o Barroco Multicolor Premium da Círculo. Essa cor aqui é 9392. Esse novelinho contém 200 gramas, equivalente a 226 metros. E nós vamos precisar de 90 gramas do verde. Lembrando que você pode usar a cor de sua preferência. Aqui no vermelhinho também usei Barroco Multicolor Premium da Círculo. Essa cor é 9153 e também vamos usar 90 gramas. Além disso, vamos precisar de tesoura para os arremates. Eu usei agulha de crochê 3,5 mm e cola pano da Círculo para os arremates finais. Todos esses materiais vocês encontram com segurança e facilidade lá no site do Armarinho São José. E o link do site você encontra logo abaixo na descrição do vídeo. Bom, pessoal, vou iniciar aqui o trabalho então, dando aqui a minha laçadinha inicial. Essa laçadinha aqui a gente não conta, tá? Nós vamos iniciar com cordão de 83 correntinhas. A partir de agora, 1, 2, aí você faz essas correntinhas moderadamente, nem muito apertada e nem muito soltinha, para seguir o trabalho bem retinho, tá? Se você não conseguir trabalhar moderadamente, você pode começar com uma agulha de numeração um pouquinho maior, tipo a de 4 milímetros, e depois você retoma o trabalho com a de 3,5. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 81, 82 e 83 correntinhas. E hoje eu vou trazer a primeira dica para você que quer fazer o seu trabalho maior. A partir de agora, se você quiser a sua peça maior, você vai acrescentar sempre de 4 em 4 correntinhas. Então, a cada 4 correntinhas que você acrescentar a partir de agora, você vai ter um bloquinho de 2 pontos altos desse aqui a mais na sua peça. Então, a sua peça vai ficar maior no comprimento. Se você quiser a peça menor, você retira 4 correntinhas a partir dali, tá? Bom, feito isso, acrescentou ou tirou 4 correntinhas, segue o passo a passo normalmente. Vamos laçar o fio, vamos deixar 5 correntinhas aqui para trás. Nós vamos pular, não conte a laçadinha da agulha, conte as que já foram trabalhadas. 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos lá na 6ª correntinha, olha, lacei o fio, pegando só na alcinha de trás, um ponto alto. Essas 5 correntinhas que eu deixei aqui para trás, ela vai fazer a curvinha do nosso trabalho, tá? Laço o fio, vem na próxima correntinha, meu segundo ponto alto. Então, aqui nós já fizemos o nosso primeiro bloco de 2 pontos altos, certo? E aqui ficou a parte que vai ser a curvinha do nosso trabalho. Entre um bloquinho e outro, 2 correntes. Vamos pular 2 correntinhas da base e vir na próxima correntinha só na alcinha de trás, um ponto alto. E na próxima, o segundo ponto alto. Já é meu segundo bloco de 2 pontos altos. Entre um bloco e outro, 2 correntes. Laça, novamente, pula 2 correntes, vem na próxima, só na alcinha de trás, olha. Na alcinha de cima, tá? Um ponto alto. Na próxima correntinha, eu pego só na alcinha de cima, um ponto alto. Já é meu terceiro bloco, 2 correntes e sigo até o final. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando, vou fazer meu último bloco, vou pular 2 correntes, me sobraram 2 correntinhas a serem trabalhadas. Faço um ponto alto e sobre a última correntinha, o meu segundo ponto alto, meu último bloco. Nós ficamos aqui no total de 20 blocos de 2 pontos altos, tá? Para você que iniciou com a mesma quantidade de correntinhas que eu. Lembrando mais uma vez, que a peça maior acrescenta sempre de 4 em 4 correntes. Que é menor, tira 4 correntes, que vai bater certinho aqui. Tá bom? Feito isso, então, eu vou fazer aqui o cordão de 5 correntinhas desse lado, porque as 5 correntinhas que a gente pulou aqui, olha, vai fazer a curvinha desse lado aqui. Agora, nós precisamos ter 5 correntinhas desse lado também. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Feito isso, vira a peça. Aqui foi onde nós iniciamos todo o trabalho, nesse mesmo ponto onde eu fiz esse último ponto, do lado de baixo, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Finalizei a carreira, eu vou caminhar até esse primeiro intervalo aqui de 2 correntes. Então, eu venho no meu próximo ponto alto, faço um baixíssimo também.
e no intervalo de 2 correntes, um baixíssimo. Estando aqui no intervalo de 2 correntes, eu subo 2 correntes, quem preferir pode subir 3, laço o fio, volto no mesmo intervalo, meu segundo ponto alto. Então, já é meu primeiro bloco de 2 pontos dessa segunda carreira. Faço 2 correntinhas, próximo intervalo, bloco de 2 pontos altos. E sigo até o final, lá do outro lado, na próxima curva. 2 correntes, próximo intervalo, 2 pontos altos. Vou adiantar aqui minha carreira e já retorno com vocês lá na nossa curvinha, tá? Bom, aqui já estou quase chegando aqui na nossa curvinha de 5 correntes, meu último espaço, bloco de 2 pontos altos. Feito aqui meu último bloco, 2 correntes, eu venho aqui no intervalinho de 5 correntes, que é a curvinha, eu vou fazer 3 blocos de 3 pontos altos aqui. Muda um pouquinho, tá? Não são 2 pontos. Então, eu entro aqui na curvinha, 3 pontos altos, 2 correntes de intervalo, mais 3 pontos altos no mesmo intervalo. Duas correntes de intervalo e mais 3 pontos ainda nesse mesmo intervalo de 5 correntes, que é a curva do nosso trabalho. 2 e 3. Então, nessa curvinha aqui, onde eu tenho aquelas 5 correntes, eu fico com 3 blocos de 3 pontos altos, desta forma aqui. Agora, eu sigo normal, 2 correntes e nos intervalos, bloco de 2 pontos altos, 1 e 2. 2 correntes, próximo intervalo, bloco de 2 pontos altos, até chegar na nossa próxima curva. Bom, aqui também já estou finalizando meu último bloco de 2 pontos altos e já cheguei ali na minha curvinha onde eu tenho o cordão de 5 correntes. 2 correntinhas e repito o mesmo procedimento, pois é o espelho, tá, gente? Tudo que for feito aqui nessa curva, devemos repetir o mesmo procedimento aqui na outra. Então, no intervalo aqui de 5 correntes, 3 blocos de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Entre um e outro, 2 correntes de intervalo. Volto no mesmo intervalo, mais 3 pontos altos, 1, 2 e 3. 2 correntes e meu último bloco de 3 pontos altos, tudo no mesmo intervalinho. 1, 2 e 3. Feito aqui o último bloco, ficamos dessa forma aqui, 2 correntes e finalizo sempre com ponto baixíssimo, olha, no pezinho da segunda corrente, ou na terceira, quem estiver subindo 3. Finalizamos mais uma carreira. Próxima carreira, vamos caminhar até o intervalo aqui de 2 correntes, então eu venho com baixíssimo no próximo ponto e um baixíssimo no intervalo. Aqui no intervalo, baixíssimo também. Subo 2 correntes, volto no mesmo intervalo, mais um ponto alto. Já é meu primeiro bloco. 2 correntes e nos intervalos à frente, bloco de 2 pontos altos, até chegar lá na nossa curva. Vou adiantar aqui e já retorno com vocês lá na nossa curvinha. Bom, chegando aqui novamente na nossa curva, tem meu último espaço, bloco de 2 pontos altos, 1 e 2. Faço as 2 correntinhas de intervalo e cheguei aqui na minha curvinha, onde eu tenho os 3 blocos de 3 pontos. Nesse primeiro intervalo de 2 correntes, nós vamos trabalhar um leque de 3 pontos altos, aqui o segundo, terceiro, 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos altos. 1, 2 e mais 3 pontos no mesmo intervalo. Então, eu trabalhei aqui no canto um leque. Tudo que ser feito aqui nessa curva, vai repetir lá na curva de baixo, tá? Então, 3 pontos, 2 correntes, 3 pontos. 2 correntes de intervalo e no próximo intervalinho aqui, outro leque. 3 pontos altos. 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos altos. Vai virando o trabalho para ficar na direção que você está trabalhando, tá? Já vamos começar a trabalhar nessa outra lateral aqui. Então, aqui no canto, ficamos assim agora. Um leque de 3 pontos, 2 correntes, 3 pontos. 2 correntes de intervalo e outro leque. 3 pontos, 2 correntes, 3 pontos. Repete o mesmo procedimento aqui na outra curva. Agora, segue normal, 2 correntes e bloco de 2 pontos altos nos intervalos.
Duas correntes, bloco de 2 pontos altos nos intervalos. Vou adiantar e já retorno com vocês. Bom, pessoal, aqui já estou finalizando a minha carreira. Já repeti aqui, olha, na outra curva, o que foi feito lá na outra, tá? Ficando com 2 leques aqui no canto. 3 pontos, 2 correntes, 3 pontos, 2 correntes de intervalo e outro leque. 2 correntes e aqui é meu último intervalinho, onde eu devo fazer um bloco de 2 pontos altos. Feito isso, 2 correntes e finalizo com baixíssimo aqui no pezinho da segunda correntinha. Vamos iniciar mais uma carreirinha, vamos caminhar até o intervalo de 2 correntes. Então, ponto baixíssimo no próximo e ponto baixíssimo no intervalo. Estando aqui no intervalo, nós vamos subir 2 correntes e dar início à próxima carreira. Primeiro ponto alto. Laço, volto no mesmo intervalo, o segundo ponto, meu primeiro bloco. 2 correntes e sigo normal, bloco nos intervalos de 2 correntes, até chegar lá na curva, aonde eu volto junto com vocês. Por enquanto, 2 correntes e bloco de 2 pontos altos nos intervalos. Bom, pessoal, chegando aqui na curva novamente, meu último espaço, bloco de 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas de intervalo e cheguei aqui na nossa curvinha. Aqui eu vou manter leque dentro de leque no intervalo, 3 pontos altos. Duas correntes de intervalo e mais 3 pontos ainda no mesmo intervalo, ficando leque dentro de leque. Feito aqui meu leque dentro de leque, eu faço 2 correntes. No próximo espacinho aqui que eu tenho à frente, eu faço um bloco de 3 pontos altos. É um pouco diferente ali das nossas laterais, tá? Bloco de 3 pontos altos, então. 2 correntes e o próximo espacinho aqui é leque dentro de leque. 3 pontos altos. Duas correntes de intervalo. E mais 3 pontos altos. Então, o nosso cantinho aqui, a nossa curva do nosso trabalho ficou assim, leque dentro de leque, 2 correntes, próximo espaço, bloco de 3 pontos. 2 correntes e leque dentro de leque. A próxima lateral agora, 2 correntes e intervalo de correntinha, 2 pontos altos. 2 correntes, intervalo, 2 pontos altos. E lá na outra curva, devemos repetir exatamente o mesmo procedimento que acabamos de fazer aqui, tá? É só olhar aqui e repetir lá. Vou adiantar e retorno aqui juntinho com vocês. Bom, aqui já estou finalizando, já repeti também o mesmo procedimento aqui, ó, na nossa outra curva, leque, 2 correntes, bloco de 3 pontos, 2 correntes e leque. 2 correntes, meu bloquinho de 2 pontos altos, 2 correntes, e aqui meu último espacinho, bloco de 2 pontos altos. O mesmo procedimento de finalização aqui, 2 correntes e ponto baixíssimo no pezinho da segunda correntinha. Vamos iniciar a próxima carreira, vamos caminhar até o intervalo. Então, eu venho no próximo, um baixíssimo, e no intervalo, um baixíssimo. Estando no intervalo, eu subo 2 correntes e dou início aos meus bloquinhos. Mais um ponto alto aqui, 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos altos nos intervalos. Chegando lá na curva, eu retorno aqui juntinho com vocês. Bom, aqui já estou chegando no canto novamente, 2 correntes. A gente vai manter leque dentro de leque aqui ainda, 3 pontos altos. 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos altos. Vai virando o crochê para ficar na posição que você está trabalhando a carreira. Feito aqui, então, o meu leque, 3 pontos, 2 correntes, 3 pontos. O que muda aqui agora, nesses 2 intervalos aqui, da curva do nosso trabalho, serão blocos de 2 pontos altos agora, tá? 2 correntes, bloco de 2 pontos. 2 correntes e bloco de 2 pontos altos no próximo intervalo. Então, a gente fica com 2 blocos de 2 pontos altos aqui agora. Vamos repetir esse mesmo procedimento lá na nossa outra curva. É só olhar aqui e repetir lá. 2 correntes e aqui no canto, leque dentro de leque. 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos.
Feito aqui meu leque, nosso canto ficou dessa forma, então, a curva do nosso trabalho. Duas correntes, e agora eu sigo normal os meus blocos de 2 pontos. Duas correntes e bloco de 2 pontos altos. Chegando lá na outra curva, é só olhar aqui o que foi feito e repetir lá novamente. Bom, aqui estou finalizando mais uma carreira junto com vocês, duas correntes, meu último espaço, bloco de 2 pontos altos, 1 e 2. Aqui no canto da nossa peça, ficamos exatamente igual lá do outro lado. Leque, duas correntes, bloco de 2 pontos, duas correntes, mais um bloco de 2 pontos. Duas correntes, perdão, e mais um leque, tá joia? Dessa forma. Virei o trabalho, duas correntes e os meus bloquinhos. Duas correntes, finalizo com baixíssimo no pezinho da segunda corrente. Bom, finalizamos com baixíssimo, vou dar início a mais uma carreira juntinho com vocês, então eu caminho com baixíssimo no próximo e no intervalo um baixíssimo. Subo as duas correntes, altura do meu primeiro ponto, mais um ponto alto sobre o mesmo intervalo, meu primeiro bloco. Sigo com os blocos normal, duas correntes, próximo intervalo, bloco de 2 pontos altos. E chegando lá no canto da nossa peça, eu retorno aqui com vocês. Bom, já cheguei aqui no canto novamente, duas correntes, meu último bloco de 2 pontos, e aqui no cantinho é leque dentro de leque ainda, tá? 3 pontos altos, duas correntes e mais 3 pontos. O que muda aqui agora no canto da nossa peça é que vamos ter 3 blocos de 2 pontos altos. Então, duas correntes, próximo intervalo, bloco de 2 pontos. Duas correntes, próximo intervalo, bloco de 2 pontos. Já é meu segundo bloco. Duas correntes e aqui meu último intervalo, bloco de 2 pontos altos. Ficamos com 3 blocos, tá? Vocês já pegaram bem a regrinha, tudo que fizer aqui nesse canto deve repetir exatamente igual aqui no outro canto. Duas correntes e aqui no cantinho é leque dentro de leque. 3 pontos altos, duas correntes e mais 3 pontos. Feito aqui meu leque, duas correntes, eu começo a trabalhar agora na minha lateral maior, que são os bloquinhos de 2 pontos altos nos intervalos. Chegando lá no outro canto, você deve fazer exatamente o que foi feito aqui. Eu vou adiantar minha carreira, já vou fazer aqui o outro canto, que é exatamente igual a esse, e eu já volto finalizando com vocês aqui onde nós iniciamos. Bom, pessoal, finalizando aqui mais uma carreirinha juntinho com vocês, meu último bloco de 2 pontos, olha, na minha outra lateral, eu repeti o mesmo procedimento que eu fiz lá na outra junto com vocês, tá? Leque dentro de leque, nos 2 cantos, e 3 bloquinhos de 2 pontos altos aqui. Tá joia? Fiz meu último bloco de 2 pontos, vou finalizar aqui no pezinho da segunda correntinha, lá onde eu iniciei a carreira, ponto baixíssimo. Feito isso, a nossa próxima carreira agora vai mudar um pouquinho, tá? Não vamos caminhar até esse próximo intervalo, já vamos começar daqui a nossa próxima carreira. E a nossa peça está dessa forma aqui, fica bem certinho. Finalizei com baixíssimo aqui. Sobre este ponto mesmo, eu já subo duas correntes, à altura do meu primeiro ponto. Quem preferir, suba 3. Próximo ponto, trabalho ponto sobre ponto. Agora será bloquinho sobre bloquinho, tá? Não será mais nos intervalos. Duas correntes, próximo bloco, ponto sobre ponto. Um ponto alto aqui no primeiro e um ponto alto sobre o segundo. Duas correntes e sigo dessa forma até chegar ali no meu cantinho, tá? Onde eu tenho leque ali nas laterais. Aí eu volto junto com vocês. Em todos os blocos aqui dessa lateral maior, sempre será assim agora nessa carreira, bloco sobre bloco. Bom, pessoal, vim trabalhando então meus bloquinhos aqui, olha, bloco sobre bloco, duas correntes de intervalo entre um e outro. Cheguei aqui onde eu tenho leque no meu canto, vou fazer aqui as duas correntinhas de intervalo. Chegando no leque, não vou trabalhar leque dentro de leque, eu tenho aqui os 3 pontos, duas correntes, 3 pontos. Eu vou trabalhar ponto sobre ponto nesses 3 pontos. 1, 2 e 3. No intervalo de duas correntinhas, eu trabalho 2 pontos altos. 1 e 2. Totalizando 5 pontos aqui nessa minha lateral.
ponto sobre ponto e 2 no intervalo, 5 pontos. Mantenho as duas correntes, já viro aqui a minha peça, para ficar na posição desta lateral agora. No mesmo intervalo aqui ainda eu faço 2 pontos altos. E nos outros 3 pontos aqui do meu leque, eu trabalho ponto sobre ponto, ficando 5 pontos de cada lado do meu leque agora. E aqui o último. Então, ficamos dessa forma, 5 pontos, 2 correntes, 5 pontos, sendo ponto sobre ponto e 2 no intervalo. 2 no intervalo e ponto sobre ponto. Tá joia? Agora, nós vamos começar a montar nosso desenho aqui. Faço as duas correntes de intervalo. Feito aqui as duas correntes de intervalo, eu tenho aqui à frente o meu primeiro bloco de 2 pontos altos. Eu pulo o primeiro ponto, venho sobre o segundo e trabalho ponto sobre ponto. Já tenho um ponto. No intervalo à frente, eu trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Já tenho um total de 4 pontos. O meu quinto ponto eu faço sobre o primeiro ponto, olha, desse próximo bloco que eu tenho à frente. Sobre o primeiro, eu faço meu quinto ponto alto. Ficando dessa forma. Ok? Duas correntes de intervalo. Feito as duas correntes de intervalo, eu venho no próximo ponto desse bloco aqui do meio, eu venho no próximo ponto do segundo bloco, um ponto alto, no intervalo, 3 pontos altos, 1, 2 e 3. E o quinto ponto alto, no caso, eu faço aqui, olha, sobre o primeiro ponto do meu último bloco, de 2 pontos altos. Então, eu fico dessa forma aqui, olha, 5 pontos, 2 correntes, 5 pontos, distribuído dessa forma que eu passei para vocês. Lá na outra lateral, devemos fazer esse mesmo procedimento, tá joia? 2 correntes de intervalo, já cheguei aqui no meu leque. 3 pontos, 2 correntes, 3 pontos. Eu vou trabalhar ponto sobre ponto. 1, 2 e 3. No intervalo de 2 correntinhas, eu trabalho 2 pontos altos. Já tenho um total de 5 pontos. 2 correntes. Já viro meu trabalho para iniciar aqui, olha, na lateral maior. E assim vai ficando certinho aqui nossa peça. Volto no mesmo intervalo, faço 2 pontos altos. E nos outros 3 pontos do meu leque, eu trabalho ponto sobre ponto. Totalizando 5 pontos altos. Ficamos da mesma forma que aqui, ó. 5 pontos, 2 correntes, 5 pontos. E assim seguimos, iniciando aqui o nosso desenho. 2 correntes, e agora eu sigo na outra lateral maior, trabalhando bloco sobre bloco. 2 pontos altos, ponto sobre ponto. Bloco sobre bloco. 1 e 2. 2 correntes, próximo bloco, ponto sobre ponto. E chegando lá do outro lado, pessoal, olha, na outra lateral... É só olhar o que foi feito aqui nessa lateral, é o espelho, tá? Você olha bem o que foi feito aqui, iniciando o desenho da nossa peça, e repete aqui do outro lado, tá joia? Vou adiantar, então, a minha carreira e já retorno aqui com vocês. Bom, finalizando mais uma carreirinha juntinho com vocês, meu último bloco de 2 pontos altos, 2 correntes, e finalizando sempre aqui, olha, no pezinho da segunda correntinha, ponto baixíssimo. Próxima carreira, o mesmo procedimento, daqui eu já subo 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. No próximo, ponto alto sobre ponto alto, ficando bloco sobre bloco. 2 correntes e sigo por toda essa lateral, novamente, bloco sobre bloco. Bom, pessoal, finalizando aqui a minha lateral, trabalhei bloco sobre bloco, aqui foi onde nós iniciamos, finalizei meu último bloco, 2 correntes. O que muda aqui agora, gente, olha, que nesse intervalo aqui do nosso leque, na carreira anterior e nas demais, nós trabalhamos 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos no intervalo. Agora será apenas um ponto alto aqui nesse intervalo, tá? Então, vamos lá, ponto sobre ponto, já desde o primeiro aqui. Um ponto alto, no próximo o segundo, no próximo o terceiro, aqui no próximo o quarto e no próximo o quinto, 5 pontos. E no intervalo do nosso leque, como eu citei, é apenas um ponto alto. Ficando com um total de 6 pontos agora.
duas correntes, já viro o trabalho, vamos passar para outra lateral e no intervalo do leque ainda um ponto alto, certo? 6 pontos no total, ponto sobre ponto, um ponto alto dentro do leque, duas correntes, um ponto alto dentro do intervalo do leque e nos demais pontos aqui, ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4 e 5. Com um ponto alto que eu fiz aqui no intervalo, 6 pontos de cada lado do leque, tá joia? Duas correntes, tenho aqui meu outro bloco de 5 pontos de cada lado. Eu venho trabalhando ponto sobre ponto novamente, ó, desde o primeiro. Um ponto alto, o segundo, terceiro, o quarto, o quinto, e no intervalo aqui de duas correntes, um ponto alto, ficando com 6 pontos. Duas correntes, volto no mesmo intervalo, um ponto alto. E ponto sobre ponto nos demais. Eu tenho mais 5 aqui a serem trabalhados. Aqui o segundo, terceiro, o quarto e o quinto. 6 pontos de cada lado. Uma outra dica bem bacana que eu quero trazer para vocês, você que tem o ponto mais soltinho, aqui nesse intervalo entre um bloco e outro, eu sugiro que você faça uma correntinha de intervalo, tá? Somente no intervalinho aqui do leque, olha, aqui nesse canto, aqui nesse cantinho também, né, nessa ponta desse leque que está se formando e aqui. Mas entre um leque e outro, uma corrente, tá? Para que seu trabalho não venha criar babados aí. Se você tem um ponto mais justinho, não tem problema. Então, faça duas correntes. Fiz duas, venho no próximo leque, trabalho ponto sobre ponto e no intervalo, um ponto alto. Aqui já é meu quinto ponto, trabalhando ponto sobre ponto e no intervalo do leque, um ponto alto. Duas correntes, no intervalo do leque, sempre é bom você manter duas correntes, tá? Nós vamos formar 3 leques aqui, 2 em cada ponta e um aqui no meio. No intervalo deles, é bom você fazer duas correntes, mas entre um e outro, nas próximas carreiras, eu já começo a fazer uma corrente só aqui de intervalo, tá? Então, aqui estamos no intervalo do leque, eu fiz duas, eu volto no mesmo intervalo, um ponto alto no intervalo, e ponto sobre ponto nos demais. E aqui meu quinto ponto, ficando com um total de 6, contando com um aqui no intervalo, ok? Então, fica dessa forma aqui, ó, a ponta aqui da nossa peça. Feito isso, nós vamos começar a trabalhar aqui na lateral maior. Duas correntes e os nossos blocos de 2 pontos altos, sendo ponto sobre ponto, mantendo bloco sobre bloco, 2 pontos altos. Duas correntes e repete nos demais. Vai trabalhar por toda a lateral maior aqui e vai repetir o mesmo procedimento aqui nessa ponta, tá? O mesmo que acabamos de fazer aqui. Como é o espelho, é só você olhar o que foi feito aqui e repetir lá na outra lateral. Eu vou adiantar minha carreira e já retorno com vocês. Bom, pessoal, finalizando mais uma carreira, fiz meu último bloco, duas correntes, ponto baixíssimo sempre aqui, olha, no pezinho da segunda correntinha. E para quem tá subindo 3 correntes, lá no pezinho da terceira. Finalizamos, agora por algumas carreiras será só repetição. Vou fazer mais essa carreirinha juntinho com vocês. E as demais eu vou adiantar e volto depois trazendo mais dicas, tá? Mas por algumas carreiras agora será sempre essa mesma repetição. Finalizou aqui, sobe 2 correntes ou 3, ponto alto sobre ponto alto. Próximo ponto, ponto sobre ponto. Mantendo sempre aqui nossos blocos, bloco sobre bloco. 2 correntes por toda a lateral, bloco sobre bloco, até chegar lá na nossa lateral novamente. Já estou finalizando aqui minha carreira de blocos, essa lateral maior aqui foi onde nós iniciamos. Vou concluir aqui meu último bloco, ponto sobre ponto, 2 correntes, e agora eu cheguei aqui no nosso cantinho, tá? Na nossa lateral menor aqui da nossa peça. Feita aqui as 2 correntes, eu tenho aqui meu bloco, né, meu leque, aonde eu vou trabalhar já desde o primeiro ponto, olha, ponto alto sobre ponto alto. Nas demais carreiras, pessoal, o mesmo procedimento, tá?
Aqui já é meu quinto ponto, o sexto, e no intervalo do leque, sempre um ponto alto. Nesta carreira, então, ficamos com 7 pontos de cada lado do leque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na próxima carreira teremos 8, na próxima 9, na próxima 10 e assim por diante, até quantas carreiras você quiser repetir aí. Então, concluí aqui uma lateral, 2 correntes, volto no mesmo intervalo do leque, um ponto alto. E sigo trabalhando ponto sobre ponto aqui nos demais. E aqui meu sétimo ponto, ficando com 7 pontos de cada lado aqui do meu leque. Entre um leque e outro, eu sugeri para você que tem um ponto mais soltinho, fazer apenas uma correntinha de intervalo. Aqui eu já começo a fazer apenas uma. Se eu ver que haja necessidade, eu vou deixando ela mais soltinha ou eu coloco 2 correntinhas novamente. Eu vou medindo aí a tensão do meu ponto, tá? Venho para o próximo leque, já desde o primeiro, olha, ponto sobre ponto e no intervalo um ponto alto. E aqui no intervalo, um ponto alto. 7 pontos de cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 correntes, um ponto alto aqui no intervalo. E nos demais pontos aqui do outro lado do leque, eu sigo trabalhando ponto sobre ponto. Concluindo aqui, 7 pontos altos, então, de cada lado do nosso leque. São 3 leques aqui no total. 1, 2 e 3. Entre um leque e outro, uma correntinha eu estou fazendo agora. Faço ela bem folgadinha. Meu último leque aqui, ponto sobre ponto, e no intervalo, um ponto alto. Aqui meu sexto ponto, ponto sobre ponto, e no intervalo, um ponto alto. 7 pontos. 2 correntes, volto no mesmo intervalo aqui do leque, um ponto alto. E nos demais pontos aqui do meu leque, ponto sobre ponto. Concluindo aqui, meu último ponto, 7 pontos de cada lado do leque, olha. A nossa lateral vai ficar desta forma aqui. Devemos repetir o mesmo procedimento lá na outra lateral, que é o espelho, como eu venho citando para vocês, tá joia? É só olhar aqui e repetir do outro lado. Feito aqui o meu leque, 2 correntes, e mantenho os meus blocos de 2 pontos altos da outra lateral. Bloco sobre bloco, 2 pontos altos. 2 correntes e repito. Vai dar a volta toda, repetir lá na outra lateral o mesmo procedimento que fizemos aqui. E vai, olha, criando o nosso desenho. Bom, agora eu vou adiantar algumas carreiras e eu volto mostrando para vocês com quantos pontos altos eu fiquei em cada um dos meus leques aqui. Aqui juntinho com vocês, nós estamos com 7 pontos de cada lado dos nossos leques. Tá joia? Então, eu vou adiantar e já retorno. Mesmo procedimento. Vai dar toda a volta, finalizar aqui. Manter bloco sobre bloco nas 2 laterais maiores. E os nossos leques aqui só vai acrescentando, porque a cada carreira a gente trabalha ponto sobre ponto, um no intervalo. 2 correntes, um no intervalo, ponto sobre ponto. Então, na próxima carreira teremos aqui 8 pontos, na próxima 9 e assim por diante. Bom, pessoal, aqui eu já adiantei a minha peça. Eu trabalhei aqui, olha, até que eu ficasse aqui nos meus leques, nesses 3 motivos da ponta, com 9 pontos altos de cada lado do meu leque, olha, sempre o mesmo procedimento, tá? Aqui os bloquinhos eu mantive bloquinho sobre bloquinho. Aqui nos leques, ponto sobre ponto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, contando com esse aqui dentro do leque, tá? Então, sempre o mesmo procedimento. 9 pontos altos de cada lado do meu leque, nos 3 motivos aqui, e na outra lateral também. Aí, Edilene, eu quero a minha peça um pouco maior, mais larga e um pouco mais comprida também. Então, a cada carreira que você acrescentar, a partir de agora, você pode acrescentar mais carreiras, tá? Você vai seguir o mesmo procedimento, bloquinho sobre bloquinho aqui nas 2 laterais maiores. E aqui nos nossos leques, você vai sempre manter ponto sobre ponto e um ponto alto no intervalo. Então, na próxima carreira, se você der continuidade, terá 10 pontos altos de cada lado aqui do leque. Na próxima, 11 pontos altos e assim por diante. Agora, eu vou começar as diminuições. E a cada carreira que você acrescentar, você vai ter a sua peça maior aqui, a medida tanto na largura como no comprimento, porque é trabalho circular, tá joia? Agora, eu já vou começar as minhas diminuições
porque para mim a medida vai ser pequena, eu não quero uma peça muito grande.